Olá, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios de questões de direito constitucional da banca Vunesp. Então vamos para a nossa sexta aula e resolução exercícios Vunesp. Nós estamos aqui tratando estamos no módulo, de direito constitucional. Direito constitucional. Direito constitucional. Vamos dar agora início, o senhor já tem aí o material, é a nossa sexta aula, a parte 1, princípios fundamentais. Essa aula, ela terá 2 ou 3 partes. A depender, eu transformarei a terceira parte na sétima aula, correto? Então, essa aqui vamos considerar a primeira parte. Vamos ter 2 partes, 2 módulos, que esses módulos serão, os 2 primeiros módulos, com certeza. Nós teremos a sexta aula, a primeira parte, a sexta aula, a segunda parte. Pode ser que tenhamos a terceira parte da sexta aula, então teremos a sétima aula, não tem problema. Então, vamos lá agora. Essa primeira parte é uma parte bem simples, mas eu achei extremamente importante trazê-la, porque ela é recorrente nos concursos aí, nas provas de direito constitucional. Então, vamos tratar dos princípios fundamentais. Essa parte inicial aqui da Constituição. Então, os senhores vão abrir aí a Constituição, nós vamos ter o preâmbulo, com todas as implicações jurídicas e políticas desse preâmbulo, ou não, implicações jurídicas não, tudo bem. Nós temos o título 1. O que nós temos no título 1? No título 1, nós vamos ter 2 princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Ok, título 1, princípios fundamentais. O título 1, princípios fundamentais. É muito importante o estudo do direito constitucional, do direito civil, do direito administrativo, etc. Os senhores organizarem o estudo. É imprescindível que os senhores façam um esquema dos capítulos, dos títulos, dos livros, correto? Para que os senhores se situem quando estiverem a estudar a matéria. Então, nós temos o primeiro título. Título 1, dos princípios fundamentais. Então, nós temos o artigo 1º, a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos Estados. Então, república é forma de governo, pode ser uma república ou uma monarquia, forma de governo. Federativa, forma de Estado, pode ser um Estado federado ou um Estado unitário, formado pela união indissolúvel de quem? Estados e municípios. IDF, claro, constitui-se em Estado democrático e tem os fundamentos. Então, no artigo 1º, nós vamos ter os fundamentos. Os fundamentos, e esses fundamentos é o famoso sociediváculo. Porque o sociediváculo é um mnemônico ótimo, mas ele sociediváculo só funciona para o artigo 1º. O que eu quero dizer com isso? Quando nós fazemos o nosso curso de memorização dos artigos da Lei 6.015, bem, eu não estou me propondo a ensinar aos senhores Lei 6.015, porque eu sei que os senhores são doutores na Lei 6.015. Os senhores a dominam como poucos, como ninguém. O que, na verdade, eu me proponho, quando eu passo aqueles mnemônicos todos, do artigo 67, do artigo 114, é uma outra forma na verdade, não uma outra, mas é uma forma própria para que os senhores possam memorizar aqueles artigos, aqueles mnemônicos. E eu falo sempre para os senhores que essa forma, este mnemônico, com siglas siglas que são formadas pelas sílabas iniciais de palavras, elas não são, muitas das vezes, úteis, porque os senhores vão criar palavras esdrúxulas
E depois todos não vão se recordar daquela palavra esdrúxula. Por isso que eu sempre falo, ó, subsidivato só se aplica a fundamentos do artigo 1º. Né? Nós temos que ter outros métodos mnemônicos mais eficientes. E aí é imbatível aqueles, né, que eu faço com o bem de família, enrolando no contrato, e aí os senhores se lembram daquela história que os senhores conseguem, por exemplo, memorizar todos os artigos, todos os atos que são registrados no RI, nos termos do artigo 67, inciso 1 da Lei 6.015. Então, nós temos o título 1, princípios fundamentais. Artigo 1º, fundamentos. Quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. E nós temos um parágrafo único. E nós temos também um artigo 2º. Qual que é o parágrafo único? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E nós temos o artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E nós temos agora, nos princípios fundamentais, ainda o artigo 3º. O que diz o artigo 3º? Objetivos fundamentais da República. Objetivos da República Federativa do Brasil. Quais são os objetivos? Olha, os senhores já vão aqui ter uma deixa. Os verbos, objetivos são os verbos. Olha, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Tem gente que fala conga erga pro. Funciona. Conga erga pro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. E nós temos o artigo 4º, que vai tratar dos princípios que vão reger a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Quais princípios? Artigo 4º. Princípios nas relações internacionais. Relações internacionais. Relações internacionais. Os fundamentos são o subsidivato, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, né, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, Artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos, poderes da União. O parágrafo único diz que o poder emana do povo, que exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente. Poder. Povo, eleitos, representantes, diretamente. É isso. O objetivo, conga erga pro. Construir uma sociedade, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Nós vamos ver uma questão que ele fala em erradicar o racismo, né? Bem, eu acho que quando você está a tratar que fundamento é a cidadania, a dignidade da pessoa humana, sim, nós teríamos de forma implícita como objetivo fundamental da República, sim, a erradicação do racismo, e o racismo estrutural, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais.
promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A República rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios independência, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. E ainda nós temos aqui no parágrafo único: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Nós temos o título 1, depois nós temos, já que estamos aqui fazendo esse nosso esquema, vamos já de uma vez continuarmos. Título 2, dos direitos DGF, que eu chamo DGF, Direitos e Garantias Fundamentais. E aqui nós vamos ter um capítulo 1, esse capítulo 1 vai ser direitos e deveres individuais e coletivos, direitos e deveres individuais e coletivos. O capítulo 2 vão ser os direitos sociais, né? Esse aqui é o artigo 5º. O capítulo 2 dos direitos sociais, direitos e deveres individuais e coletivos. O capítulo 2, direitos sociais. O capítulo 3 vai tratar da nacionalidade. O capítulo 4, por sua vez, ele vai tratar dos direitos políticos. Correto? Nós temos ainda o capítulo 5, os partidos políticos. Partidos políticos. Depois nós temos um outro título, título 3, que aí já vamos aí para o artigo 18, da organização do Estado. Vamos parar por aqui. Organização do Estado. Só aqui nós poderíamos ter mais 2 aulas, direitos e deveres individuais e coletivos, uma de direitos sociais, nacionalidades, direitos políticos, partidos políticos. Então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 aulas só nessa parte de direitos e garantias fundamentais. Vamos ver aí como vai ser o andamento. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, né? Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Vamos então aos exercícios. A República Federativa do Brasil, então os senhores vão ter sempre muita cautela, muito cuidado em saber que artigo 1º, fundamento, subsídio vácuo, poderes da União, objetivos são os verbos, conga erga pro, princípios são aqueles princípios que vão reger a República nas suas relações internacionais. A República Federativa do Brasil, que ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios IDF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como seus fundamentos os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Perfeito, verdade. Construir, erradicar, garantir e promover são objetivos nos termos do artigo 3º. Então, inciso 1, letra A. 2. No que tange à cláusula de supranacionalidade, é correto afirmar que nós já vimos hoje, na verdade, naquela nossa aula anterior, o que é cláusula de supranacionalidade. Supranacionalidade quer dizer o seguinte: nós temos uma pirâmide normativa. Eu não gostaria de falar, eu não quero apagar esse esquema, não, porque essa aula ela vai ser toda baseada nesse quadro. Nesse primeiro
No ápice desta pirâmide normativa, nós vamos ter, então, a Constituição Federal, todas as normas, não há hierarquia, não há que se falar em preponderância ou prevalência ou supremacia ou superioridade das normas materialmente constitucionais relativamente àquelas outras apenas formalmente constitucionais. As materialmente constitucionais são aquelas que tratam da organização e estruturação do Estado, divisão dos poderes, direitos e garantias fundamentais. Então, nós temos no ápice a Constituição Federal, e aí nós temos as emendas constitucionais e também aqueles tratados de direitos humanos que são aprovados como as emendas constitucionais. Então, aqui vamos colocar emendas constitucionais, tratados de direitos humanos aprovados daquela maneira, né? Aprovado aos moldes das emendas constitucionais, que já vimos, né? 2 turnos em cada uma das casas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 3/5 cada uma das votações. Abaixo da Constituição Federal, que engloba todos estes itens, mas acima dos outros instrumentos normativos, vamos dizer dessa maneira, nós vamos ter aqueles tratados que vão versar sobre direitos humanos, mas que não foram internalizados no ordenamento jurídico brasileiro aos moldes das emendas constitucionais, nos termos do artigo 60, correto? Nos termos do artigo 60, parágrafo... Vamos só relembrá-lo. Artigo 60, parágrafo 2º. Artigo 60, parágrafo 2º. Então, são os tratados de direitos humanos que não foram internalizados, né, nos termos. Simplesmente são tratados de direitos humanos. Né? Eles são aprovados pelo procedimento que eu vou dizer procedimento ordinário. Abaixo desses supralegais, né, nós vamos ter as leis ordinárias, as leis complementares, todas aquelas outras espécies normativas. Lei ordinária, lei delegada, lei ordinária, lei complementar, lei delegada. E ainda os decretos legislativos, as resoluções da Câmara, do Senado, do Congresso e dos tribunais, medida provisória, decreto autônomo de 84, né, se vocês se lembram, e os tratados internacionais que não sejam sobre direitos humanos aprovados pelos procedimentos. Então, nós vamos ter lei ordinária, lei complementar, lei delegada, decreto legislativo, resolução da Câmara, as resoluções, né? Então, nós vamos ter resoluções. Quais resoluções? Câmara, Senado, Congresso, tribunais. E medida provisória, decreto autônomo, no artigo 84. Essas são as espécies normativas. E os tratados internacionais, que não são tratados, que não versam sobre direitos, que não versam sobre direitos humanos e, portanto, eles são aprovados pelo procedimento ordinário, tratados internacionais ou outros, né? Então, aqui nós temos essas espécies normativas. E aqui, nessa base, nós vamos ter o decreto regulamentar. Essas outras espécies menores, entre aspas, mas que detalham as superiores, né? As portarias, resoluções, instruções normativas, portarias, resoluções, instruções normativas, portarias, resoluções, instruções normativas e normas infralegais diversas, né? Normas infralegais. Se os senhores forem ali no artigo 59, já que estamos aqui, vamos lá no artigo 59, se não me engano, é o artigo 59 mesmo. Sim. O processo: emenda, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, MP, decretos legislativos,
decretos legislativos. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, sim. Medidas provisórias, decretos legislativos. Onde estão os decretos legislativos? São aqui. Decretos legislativos, medidas provisórias, resoluções da Câmara, do Senado, do Congresso, dos tribunais, as resoluções, os decretos legislativos, resoluções, medidas provisórias. Aí sim, o que eu só adicionei foram decretos autônomos e os tratados internacionais. Embaixo, decretos regulamentares, portarias, resoluções, normas infralegais. Então vamos lá para a questão 2. No que tange a cláusula de supranacionalidade, é correto afirmar que, letra B, por meio dela, tratados internacionais, dos quais o Brasil seja signatário, ingressa uma ordem interna como normas superiores ou de igual hierarquia à Constituição Federal, a depender da forma como eles são aprovados, ou supralegal, caráter supralegal, ou caráter constitucional. Então, vamos colocar aqui as faixas da pirâmide. Legal, infralegal, correto? São as faixas da nossa pirâmide. 3. Tendo em vista, então agora eu vou tirar uma foto para os senhores, que eu vou lhes enviar. Eu tirei a minha foto. E aqui eu vou apagar este quadro dessa pirâmide. E vamos continuar aqui com as nossas considerações a respeito dessa parte introdutória do direito constitucional. 3. Tendo em vista a Constituição, artigo 1º, fundamentos, artigo 2º, poderes da União, artigo 3º, objetivo, artigo 4º, princípios da República Federativa, artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, já no título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Vamos lá. A República Federativa do Brasil tem por fundamento a dignidade da pessoa humana, constituindo objetivo os verbos promover o bem de todos, sem preconceito de qualquer natureza, regendo-se nas suas relações internacionais pelo princípio do repúdio ao racismo. Isso é verdade. Repúdio ao racismo e ao terrorismo. Nos temos o artigo 4º, inciso 8º. Perfeito. Letra A é a resposta. Letra B. A República Federativa do Brasil tem por fundamento reduzir as desigualdades. Por fundamento? Não. É objetivo. Por aí já ficamos. Está equivocado. Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros naturalizados? Não. Todos são iguais. É o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, mas não apenas os residentes no país. Aqueles também que passam pelo país estão protegidos, sim, pelos direitos. E os senhores sabiam que na Constituição do Canadá nós temos uma disposição, se é que podemos dizer, né, porque lá é um common law, mas temos sim uma Constituição, obviamente, mas não aos moldes da nossa Constituição. E certa vez um canadense, porque eu passei uma temporada no Canadá, ele me disse que, pelo fato de eu ser residente, eu não estava protegido, porque lá eles têm um dispositivo, ipsis literis, obviamente, em inglês, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, né? Forma um pouco agressiva, né? Não, mas ele estava equivocado, porque, na verdade, embora ela diga garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes, ela não se limita apenas aos estrangeiros residentes. As
as pessoas que estão a visitar o país, elas também são protegidas nos termos do artigo 5º, claro. Então, vamos lá. A República Federativa do Brasil tem por fundamento reduzir as desigualdades, já vimos que isso não é fundamento, todos são iguais perante a lei, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, não fala naturalizados, se bem que isso não está equivocado, né? Claro, naturalizado, se bem que isso não está equivocado, olha só, questão mal formulada, né? Mas, adiante. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, aprovados pelo Congresso Nacional, serão equivalentes à lei complementar? Não, lei ordinária. Lei ordinária. Bem, outro equívoco, né? Porque podem vir a ser, sim. Não, sobre direitos humanos, eles podem vir a ser internalizados com a lei, como lei complementar, por que não? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, eles podem ser como lei ordinária ou então como lei complementar. Mas se eles o são como lei ordinária ou lei complementar, ainda assim eles terão um status supralegal. Supralegal. Mas a resposta não é a resposta B. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, nos termos do artigo 5º, os parágrafos do artigo 5º. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vamos adiante. 3, letra A4. Conforme dispõe a Constituição Federal em relação aos princípios fundamentais, princípios fundamentais, então estamos tratando do título 1, compreende 4 artigos, nós não temos nenhum capítulo. A cidadania e a soberania são princípios que regem? Não, são fundamentos. Letra B. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos? Sim. Indiretamente? Não. Ou diretamente pelos... que o exerce por meio de seus... Assim, o melhor seria dizer o seguinte, que o exerce de forma indireta ou de forma direta. De forma indireta por seus representantes eleitos, né? Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos, indiretamente não. Eles são eleitos diretamente, a representação pelos representantes de forma indireta, mas eles são diretamente eleitos. São poderes da União, independentes, interligados, harmônicos, não harmônicos. Os valores sociais do trabalho e o repúdio ao terrorismo constituem objetivos, valores, verbos? Não. Os objetivos são o conga erga pro. A República, portanto, nos resta a letra E, que é a resposta correta. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural entre os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Perfeito. Ipsis literis do parágrafo único do artigo 4º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. 5º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático do direito e tem como seus objetivos conga erga pro a erradicação da pobreza e marginalização. Repúdio é princípio internacional. Defesa da paz também é princípio internacional. Princípio que rege as relações internacionais. Preservar os valores sociais do trabalho e da livre... Não, preservar ele não usa. Ele diz que o fundamento são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, então acerte a letra B. Ok. Não, perdão. Estou aqui na 5ª ainda. Na 5ª é a letra C, erradicação da pobreza e da marginalização. Erradicação da pobreza e da marginalização. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ok. 6º.
Conforme o artigo 4º, parágrafo único, que vai tratar sobre a integração econômica, política, social e cultural, o Brasil buscará a integração econômica e também política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Correto? Correto? É verdade. Nós, brasileiros, nós não temos muito sentimento de latinidade, como os outros países hispanohablantes têm. Então, se os senhores forem aí pela América Latina, os senhores vão observar que eles têm esse sentimento forte, né, de união, irmãos, e eles acham que nós brasileiros somos irmãos. Nós brasileiros é que não acreditamos que somos irmãos deles, como somos, né? Isso aí é um pensamento que penso eu, é a minha observação. Nós realmente temos que nos ligar aos nossos irmãos latino-americanos, porque também somos latinos, né? Latinos. Os senhores assistiram ao filme Bacurau? O momento em que os brasileiros, né, acham que não são latinos e a visão deles como é confrontadas pelo, vamos dizer aí, os outros povos, né, da centralidade do capitalismo, vamos dizer dessa maneira, e como isso pode ser doloroso, né, para os brasileiros, né, que não estão conscientes da nossa condição, que é muito honrosa, né, e que tem que ser celebrada. Então vamos lá, artigo 7º. Então, 6º, letra C. 7º, assinale a alternativa que corresponde a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos são os verbos conga, erga, pro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, letra B. Repudiar terrorismo, princípio das relações internacionais. Promover a igualdade entre os Estados federados, não diz isso em algum momento, não. Não. Defender a independência nacional, não, nada. 7º, letra B. 8º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Promover, conga, erga, pro, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Fundamentais, objetivos fundamentais. Olha que interessante. Um é fundamento, outros são objetivos fundamentais, né? Então, promover o bem de todos sem preconceitos, dos objetivos fundamentais, letra D, objetivos fundamentais da República. 9º, Estado democrático de direito é um sistema institucional em que o poder político não possui limites, falso, em que previsto em lei não, ele possui limites ainda que implícitos, né? Porque são limites advindos, presumidos, né? Mas cogentes de forma implícita, advindos de todo um sistema jurídico. Estado democrático de direito é um sistema institucional em que há previsão, letra A não é, em que há previsão e proteção aos direitos fundamentais? Sim. Em que é necessário que as leis estejam em forma de código? Não. Quem depende do respeito? Não. Letra. Em que voto? Não. Também não. 10. Conforme, então, 9º, letra B. 10. Conforme a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Conforme a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, tendo como seus fundamentos. Quais são os fundamentos? O CIDVAP. Valores sociais do trabalho. Erradicação? Não. Erradicação. Erradicar, verbo, objetivo. Serviço militar, combate, construir, objetivo. Não. 10, letra B. 11. Considerando os princípios fundamentais da Constituição Federal Brasileira, assinale a alternativa correta. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Então, estou a tratar do artigo 1º dos fundamentos, fosse de Pablo, com parágrafo único, poder emana do povo. Artigo 2º, os poderes da União. Artigo 3º, objetivos fundamentais. Artigo 4º, princípios da República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Então, inciso 11. Considerando os princípios fundamentais da Constituição Federal Brasileira, assinale a alternativa correta. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações? Verdade, letra A. 11, letra A.
A Federação Brasileira constitui-se e é formada pela União. Não tem sentido dizer isso. Objetivos fundamentais, o repúdio, não. É princípio que rege as relações internacionais. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente nos poderes legislativos. Então, como o poder exerce, como o povo exerce o poder? Então, eu vou dizer o seguinte: o povo, eu vou fazer um adendo aqui do artigo do parágrafo 1. Ele exerce de forma indireta, e aqui é o pulo do gato, pelos seus representantes eleitos diretamente. Pelos representantes eleitos diretamente. Ou de forma direta, plebiscito, referendo, nos termos desta Constituição, a Constituição da República. Então, é isso que os senhores devem sempre ter em mente. Onde estávamos? 9º, Estado Democrático, já falamos. O 10 já falamos. 11 já falamos. 12, a República. A 12. Agora é a 12ª. A 12ª. Por que não? A 12ª. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, possui, entre outros, o objetivo de... Quais são os objetivos? Os objetivos são os verbos, conga, erga, pro. Cooperar com outros povos? Não. Isso é relação internacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais? Sim. Não é isso? Inciso 3º do artigo 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Combater a escravidão, buscar a integração econômica, assegurar o... Não. 12, letra B. 13, vamos lá. Assinale a alternativa que compreende todos os fundamentos, é o subsidiário: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Subsidiário: valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 13, letra D. 14. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do distrito, constitui-se um estado democrático de direito. 14, letra A, é o caput do artigo 1º. 15. A Constituição de 88 enuncia que a República Federativa do Brasil é um estado democrático de direito, que possui, dentre outros, os seguintes fundamentos. Quais são os fundamentos? É o subsidiário: cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 15, letra D. A, B, C, letra D. D. 16. A República Federativa do Brasil possui fundamentos. Quais são os fundamentos? Subsidiário. E as relações internacionais devem ser regidas por princípios, ambos descritos na Constituição da República. Assinar a alternativa que contempla, respectivamente, um fundamento, um subsidiário, e um dos princípios. Defesa da paz não é fundamento. Soberania, sim. Prevalência dos direitos sociais não é. Cidadania. Então, ficaríamos já com pluralismo B, C e E. Vamos lá na B. Pluralismo político e repúdio ao terrorismo e ao racismo? Sim. Letra B. 16, letra B. Independência internacional? Não, ele fala independência nacional. Artigo 4, inciso 1. Cidadania e valores humanos do trabalho? Não. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ele não fala valores humanos, não. Como princípio regente da República na esfera internacional. 16, letra D. 17. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos aqueles elencados, subsidiário, e é correto citar, dentre os referidos fundamentos, é correto citar independência nacional, Constituição, igualdade, autodeterminação, não. Soberania e os valores sociais, letra E. 18. Dentre os objetivos fundamentais da República Federativa, quais são? Conga, erga, pro. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. 18, letra B.
19. A República Federativa do Brasil possui fundamentos e as relações internacionais do país devem ser regidas por princípios, ambos descritos na Constituição Federal. Assim, a alternativa que contempla, respectivamente, um fundamento e um princípio que deve regir as relações internacionais do Brasil são um fundamento, o suicídio vápulo. Então, pluralismo político. B, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Sim, princípio que embasa as relações internacionais da República. 19, letra B. E 20, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos, suicídio vápulo, o pluralismo político, letra E. Então, fizemos essa aí, o primeiro grupo de exercícios, e já vamos aí, sem demora, vamos aí para o grupo 2, a lista 2, que vai tratar sobre a teoria dos direitos fundamentais. Teoria dos direitos fundamentais. Então, o senhor já tem aí os exercícios dos senhores, e vamos agora para a questão primeira. O elemento... Vamos lá. Estamos agora tratando da teoria dos direitos fundamentais. Um elemento externo capaz de limitar ou até de restringir, o acesso dos titulares de um direito fundamental social específico face à limitação orçamentária do Estado denomina-se, essa é o princípio da reserva do possível. Então, letra C, elemento externo capaz de limitar ou até de restringir o acesso dos titulares de um direito fundamental social específico face à limitação orçamentária do Estado. Reserva do possível. A Constituição Federal estabelece no parágrafo 2º do artigo 5º que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios pela Constituição adotados, outros tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A cláusula em questão é inclusiva porque permite o reconhecimento de direitos implicitamente positivados, os quais não encontram referência direta no texto constitucional. Perfeito. Perfeito. 2, letra A. Perfeito. A cláusula em questão é inclusiva. As outras todas estão absolutamente equivocadas. A respeito 3. A respeito dos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta. Historicidade, universalidade, limitabilidade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade são algumas das características dos direitos fundamentais. Olha, ilimitabilidade não é, porque eles, na verdade, quando eles se utilizam dessa palavra ilimitabilidade, eles estão querendo... não é ilimitabilidade, é limitabilidade. E quando eles se utilizam limitabilidade, eles estão dizendo como sinônimo, estão a utilizar como sinônimo de relatividade. Então, é isso que os senhores devem ter em mente, porque eles são relativos, então os senhores vão ligar ilimitado como se eles não fossem relativos. Não, isso é falso. Por isso que essa questão, a letra A está equivocada. A aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares e o poder público dá-se o nome de eficácia externa objetiva. Isso aqui é uma outra questão difícil, porque pode ser que um doutrinador, dentre os milhares de doutrinadores constitucionalistas, né, que há, possa dizer isso. Não, mas usualmente nós temos que a relação Estado e pessoa é vertical. Ou então pode ser também diagonal, quando se tratar de contratos, né? Mas é vertical. E pessoas, princípios constitucionais que se aplicam entre particulares, dois particulares, na relação entre eles, aí nós temos uma relação horizontal. Mas os princípios constitucionais que se aplicam entre o Estado e os particulares, aí nós temos uma relação, uma aplicabilidade, uma eficácia vertical, né? Letra B equivocada. Segundo a teoria dos 4 status de Jelinek, no status positivo, o indivíduo possui o poder de influenciar na formação da vontade do Estado por meio do exercício dos direitos políticos. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou
sair daqui e vou ler essa teoria dos direitos. Eu marquei aqui essa teoria dos 4 status de Jelinek, né? O que diz essa teoria dos 4? Vou até imprimir isso aqui, porque isso aqui é bem importante. Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Vamos imprimir aqui e vamos salvar. Tem que colocar aqui. Eu quero mandar esse artigo para os senhores. Vamos lá, vou passar aqui com os senhores o que nós temos nessa teoria dos 4 estados de Jelinek. O que nós temos? Criada no final do século XIX por George Jelinek, importante jurista e filósofo, a teoria dos 4 status de Jelinek indica 4 posições que um indivíduo pode ficar frente ao Estado. Quais seriam essas posições? Aqui eu vou tirar foto desse quadro mais uma vez e vou apagar para eu poder elencá-los. Vou apagar o quadro. Então, teoria dos 4 estados de Jelinek. Teoria dos 4 status de Jelinek. Então vamos agora continuar aqui com a teoria dos 4 status do Jelinek. Vamos lá. Quais seriam esses status? A posição do indivíduo perante o Estado, frente ao Estado. Então, vamos lá, tem uma posição passiva, uma posição ativa, uma posição negativa e uma posição positiva. Quais seriam as especificidades, segundo Jelinek? Bem, foi a partir destes estados que surgiram as espécies de direitos fundamentais mais frequentemente expostas pelos juristas: os direitos de liberdade ou direitos de defesa, os direitos a prestações ou direitos cívicos e, para alguns, os direitos de participação. Passiva, também conhecida como status subjectionis, é uma posição em que o indivíduo se encontra subordinado aos poderes públicos, sendo detentor de deveres com o mesmo. Isso quer dizer que o Estado pode submeter o indivíduo às suas ordens, às leis que indicam determinada proibição, né? Então, o indivíduo se encontra subordinado ao Estado. O indivíduo subordinado ao Estado. Ativa.
status activus civitatis, o outro é status subjectionis, de sujeição. É aquela em que o indivíduo, o cidadão, exerce seus direitos políticos. Cidadão exerce seus direitos políticos. Assim, existe a possibilidade do indivíduo interferir na vontade do Estado. É o direito ao voto, né? O direito ao voto. Negativa, também conhecida como status libertatis, indica a liberdade do indivíduo em relação ao Estado, podendo agir em algumas situações livre da atuação do poder. A liberdade de expressão. Liberdade do indivíduo em relação ao Estado. Liberdade do indivíduo em relação ao Estado. E positiva, também conhecida como status civitatis, é a possibilidade do indivíduo exigir do Estado alguma prestação. Possibilidade do indivíduo exigir do Estado alguma prestação. Do Estado alguma prestação. Ok? Ótimo. Agora vamos lá. Segunda teoria, 3, letra C. Segundo a teoria dos 4 status de Jelinek, o status positivo, possibilidade do indivíduo exigir do Estado alguma prestação, o exemplo que nos é trazido é o direito à saúde. O indivíduo possui o poder de influenciar na formação da vontade? Não. Essa é o status ativo. Não, é o status ativo. Isso é importante. É o status ativo. Falso. Letra C. Por meio do exercício dos direitos políticos? Não, exercícios políticos não. É o status ativo. Depois que a gente vê a teoria, fica fácil, né? Agora, quem não tiver lido esse tema, aí fica difícil. A respeito dos direitos fundamentais, letra D. Por afrontar o direito à liberdade de expressão previsto na Constituição, é inconstitucional o dispositivo que proíbe, no âmbito da programação das emissoras de radiodifusão comunitária, a prática de proselitismo. Os senhores sabem o que é proselitismo? Proselitismo é chamar, arrebanhar, convencer as pessoas de uma determinada ideia. Isso é proselitismo. Isso não. Isso é permitido, afinal de contas, estamos a tratar do direito de expressão. Então, a letra D está absolutamente correta. As entidades associativas, ainda que não expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados? Não, desde que expressamente autorizadas. Aqui no artigo 5º, vamos lá no inciso, acho que é 30. Aqui agora a gente vai encontrar, mas aqui a pouco nós vamos encontrar. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, correto? 4. Dentre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição prevê que a lei afeta o direito adquirido? Não pode. Não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Verdade. Estabelecerá procedimentos para desapropriação por utilidade mediante indenização em dinheiro? Falso. Considerará os crimes contra a administração inafiançáveis? Não são. Daqui a pouco nós vamos fazer um quadro sobre inafiançabilidade, imprescriptibilidade, e aí, não. Poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa de qualquer uma das partes exige? Não, quando ferir o direito individual à privacidade, né? Não é bem essa situação. Todas aqui são hipóteses do artigo 5º. Exercício 5.
Ao dispor sobre direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal dispõe que, após o registro dos filiados, as entidades associativas têm legitimidade automática para representá-lo. Não. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Cidade dos atos. Olha só, aquela anterior, que falava sobre o procedimento de desapropriação por utilidade pública, ela encontra fundamento no inciso 24 do artigo 5º. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos da Constituição. Né? Adiante. Letra B. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante prévia justa em títulos da dívida pública, não, em dinheiro, acabamos de falar isso, é o 24. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado, ou seja, a dissolução. Esse é verdade, é o 19 do artigo 5º, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso a dissolução, né? No primeiro caso a dissolução, o trânsito em julgado. Então, correto, letra C. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que o respectivo órgão de classe, não, que a lei estabelecer, é o clássico contida. Qual o outro nome da palavra da contida? Prospectivo, se lembram disso? 13, né? X3. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados por maioria absoluta em cada caso, não, 3/5. Já sabemos disso, artigo 5º, parágrafo 3º. Questão 6ª. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Os tratados de direitos humanos aprovados por processo legislativo ordinário são incorporados no direito brasileiro com natureza supralegal, suspendendo a eficácia das normas infralegais que com eles sejam conflitantes. É verdade, esse é um ponto importante nessa teoria da supranacionalidade, da supralegalidade. Ele suspende, ele não revoga. Ele não revoga os instrumentos normativos inferiores que com eles são conflitantes. Ok? B. Os direitos fundamentais têm por objetivo principal impedir... A letra A está absolutamente correta. Os direitos fundamentais têm por objetivo principal impedir abuso do Estado frente aos cidadãos, razão pela qual não são aplicáveis. Não. Nós temos uma projeção que nós chamamos de projeção horizontal. Os direitos constitucionais, os direitos fundamentais constitucionalmente eleitos, eles se aplicam sim às relações individuais. Então, por exemplo, a publicação de uma informação ou de um vídeo ou de um conteúdo, ele não pode ferir a intimidade daquela pessoa, por exemplo, né? Então, é a projeção horizontal dos direitos fundamentais, não é só frente ao Estado. É uma visão muito restrita dizer isso, né? Letra B equivocada. O princípio da proibição da proteção insuficiente tem por objetivo impedir que as intervenções a direitos fundamentais sejam realizadas de forma excessiva, infringindo seu núcleo essencial. Pessoal, isso diz respeito ao princípio da proibição do excesso, né? O princípio da proibição do excesso tem por objetivo impedir que as intervenções a direitos fundamentais sejam realizadas de forma excessiva, infringindo o seu núcleo essencial. Esse é o princípio da proibição do excesso.
O princípio da proporcionalidade decorre no direito brasileiro do princípio, decorre no princípio, não, está até equivocado, no princípio do devido processo substantivo, podendo seu uso regular tanto o exercício de poderes de parte do Estado, como dirimir conflito de regras constitucionais. Pessoal, regra é o seguinte, princípio, proporcionalidade. Regra, nós temos como método uma regra se sobrepõe e exclui a outra regra. Agora, os princípios, eles se harmonizam. Então, quando estivermos a tratar a respeito do princípio da proporcionalidade, nós não podemos aplicá-lo na regra, porque as regras não são harmonizadas. As regras, elas se comparam ou elas vamos dizer, elas, como eu diria, elas se submetem a um juízo de aplicabilidade ou não aplicabilidade, de aplicação de uma regra e não aplicação de outra regra, e não de harmonização das regras, correto? Letra E. O princípio da não retroatividade dos direitos fundamentais impede que novas regras afetem direitos em perspectiva? Não. Direito em perspectiva de aquisição é mera expectativa e não é direito adquirido. Então, mera expectativa. Então, o princípio da não retroatividade não impede a aplicação, né, às meras expectativas de direito. Afinal de contas, não estamos a tratar de direito adquirido, mas sim de mera expectativa ou direito em perspectiva de aquisição, que é muito melhor, né? Que exclui um aspecto subjetivo, direito em perspectiva de aquisição. Então, sexta, muito boa essa questão difícil. 7. Assinale a alternativa que nos termos da Constituição Federal apresenta apenas crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Aí quais seriam? Então, vamos lá. Vou fazer um quadro agora para os senhores, que nós vamos ter os crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Mas antes eu vou tirar uma foto aqui para os senhores. Vamos lá para o nosso quadro dos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Os crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Vamos lá. Agora eu vou apagar, eu tirei a teoria dos 4 estados de direito, né? Quais seriam os crimes inafiançáveis? Crimes inafiançáveis. Os crimes inafiançáveis seriam ração mais 3TH. Daqui a pouco vamos falar como se entende isso. Os crimes imprescritíveis, quais seriam? Ração. Os crimes inafiançáveis são ração mais 3TH. Os crimes imprescritíveis são ração. E os crimes insuscetíveis de graça ou anistia, anistia 3TH. Então vamos lá? Eu vou passar aqui para os senhores. É o meu esquema aqui. Então vamos lá.
Aqui nós estamos a tratar do racismo, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, racismo, ação de grupos armados, civis ou militares, não importa. E aí nós temos os 3T. Quais seriam eles? É o tráfico ilícito, é o tráfico. Além dele, nós temos o terrorismo, e além dele, nós temos a tortura. E o H viria a ser qual? Seriam os hediondos. Então, os inafiançáveis são todos. Racismo, ação de grupos armados, tortura, tráfico, terrorismo e os hediondos. E os crimes imprescritíveis? Os inafiançáveis são todos. Os inafiançáveis são todos. E os crimes imprescritíveis? É a ração apenas. Imprescritíveis é a ração. O racismo e a ação de grupos armados. Ok. E os crimes insuscetíveis de graça e anistia? É o 3TH. Tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Então, os senhores só tem que saber que imprescritíveis, ração, insuscetíveis de graça e anistia, 3TH. Inafiançáveis, todos. Ok? Agora ficou muito fácil essa pergunta numa prova oral, hein? Sempre cai. Cai muito, inclusive. Cai muito essa pergunta na prova oral. Então, vamos aqui com o nosso quadro. Vamos lá. Assinale a alternativa que, nos termos da Constituição Federal, apresenta apenas crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Apenas que são inafiançáveis e imprescritíveis. Qual é o núcleo comum nesse quadro que eu passei aqui para os senhores? Qual o núcleo comum desse quadro que eu passei aos senhores? Qual o núcleo comum do quadro que eu passei para os senhores, que é inafiançável e imprescritível? O que é comum? A ração, é o racismo e a ação de grupos armados. Letra E. Racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Grupos armados, sejam eles civis ou militares. Ficou fácil? Não? Ficou muito fácil. 7. 8º. Os denominados direitos fundamentais de terceira geração, quais seriam? Tutela, integridade física e moral, conságio, são de titularidade coletiva. Nós vamos fazer aqui um breve quadro e eu vou mostrar para os senhores o seguinte. Onde está minha caneta? Ixi, na gravação que até achar a minha caneta. Então agora ficou muito fácil. O primeiro grupo, os de primeira geração, ou primeira dimensão, que é o mais adequado, seriam aqueles direitos, né? Seriam aqueles direitos fundamentais pertinentes aos direitos civis e políticos, né? Eles são conhecidos, né? Porque eles tutelam a liberdade do indivíduo em face da atuação do Estado. Por isso que eles são considerados como negativos, né?
negativos. O segundo são os sociais, de segunda dimensão, sociais, os econômicos, culturais, igualdade. Eles já são, por sua vez, positivos, né? Porque eles demandam uma atuação do Estado. E o terceiro são considerados difusos, coletivos, de terceira dimensão, coletivos, que corresponderia à fraternidade. Estes são de titularidade coletiva. Então, quando eu disser que os denominados direitos fundamentais de terceira geração, estamos a tratar dos direitos difusos e coletivos de titularidade coletiva correspondente à fraternidade. Nono, assinale a alternativa que corretamente contempla um exemplo de aplicação do conceito da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Quando eu disser dimensão objetiva dos direitos fundamentais, os senhores sabem o que eu estou a dizer? Eu estou a dizer na projeção horizontal, na aplicabilidade entre particulares, ou seja, particulares dos direitos fundamentais. E o exemplo clássico é o exemplo trazido aqui na letra A decisão do STF, em que foi firmado o entendimento de que a revista íntima em mulheres em fábrica de lingerie, ou seja, empresa privada, indivíduos, poderíamos dizer dessa maneira, constitui constrangimento ilegal. Então, esse é o exemplo clássico da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, né? Aqui do habeas corpus, decisão tem uma relação com o Estado, a previsão que afirma que é livre a expressão, isso não diz respeito, porque eu não coloco duas pessoas, enfim, a resposta mesmo correta é a letra A. Agora, 10. Tendo em vista a Constituição Federal, artigos 1º, 3º, 4º e 5º, assinale a alternativa correta. A República Federativa do Brasil tem por fundamento a dignidade da pessoa humana, constituindo o objetivo promover o bem de todos, sem preconceito de qualquer natureza, regendo-se nas suas relações pelo princípio de repúdio ao racismo? Sim, verdade. Então, aqui estamos absolutamente corretos. Já fizemos essa questão. Letra A. República tem por fundamento reduzir fundamento ou subsidiar? Não, isso é objetivo. Todos são iguais perante a lei, já fizemos essa questão. 10, letra A. 11. Tendo em vista a importância dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar que a universalidade, historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, limitabilidade. Falso, letra A, porque é relativo, são relativos. A dimensão objetiva diz respeito à relevância que os direitos fundamentais empregam à compreensão do ordenamento jurídico, não produzindo tal dimensão efeitos sobre as interpretações para aplicação de direitos fundamentais individuais. Não. Aspecto objetivo é projeção horizontal, particular, relações individuais privadas. Letra B equivocada. Letra C. A expressão eficácia diagonal, aí agora os senhores vão guardar, porque essa é a resposta correta, tem sido utilizada para designar a aplicação de direitos fundamentais às relações contratuais entre particulares, onde há um desequilíbrio fático. Ok? Então, eficácia diagonal 11, letra C. O direito à moradia, em sua dimensão positiva, protege a moradia contra intervenções indevidas do Estado e de outros indivíduos. Olha, se eu estou a proteger do Estado, eu quero que o Estado se afaste. É uma liberdade, na verdade, minha, que eu tenho, na verdade, uma proteção que eu tenho em face do Estado. Isso, na verdade, é uma abstenção do Estado. Isso é negativo. Não é positivo. Positivo é a prestação pelo Estado do bem jurídico, né, da moradia. Então, o direito de moradia, em sua dimensão negativa, de abstenção do Estado, na esfera individual. Então, a letra D é equivocada. A ineligibilidade em razão do parentesco é de natureza subjetiva, podendo ser afastada quando concretamente comprovada a ausência de vínculo entre os indivíduos? Falso.
ela é de natureza objetiva. Então, se você é parente, você nunca viu aquela pessoa na sua vida, você não tem contato nenhum, mas você é parente, nos termos da lei civil, aquela pessoa, você se enquadra, ou melhor, se aplicar-se-ia a inelegibilidade em razão do parentesco, porque ela é objetiva, não há que se falar em afastamento por outras razões, porque pelo menos ou desconhecimento, ausência de vínculo entre os indivíduos. Então, isso é falso. Vamos pular essa questão 12 agora, porque ela vai tratar de informativos, ela demanda um pouco mais de tempo. Vamos aqui para a questão 13, eu vou responder na segunda parte dessa aula. Questão 13. Leia o texto seguinte e assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna. Qual seria? A imposição estatal de restrições de ordem jurídica que se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito pelo poder público da garantia indisponível do devido processo legal. Isso está aqui já no agravo regimental, né? O relator foi o ministro Celso de Mello. Então é isso, difícil, muito difícil essa questão. A imposição estatal de restrições de ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe-se, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito da garantia disponível do devido processo legal, assegurada pela Constituição, artigo 5º. Aí aqui nós temos o 54, nós vamos ter: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Se vocês soubessem esse inciso, vocês acertariam a questão. A generalidade das pessoas, inclusive as próprias pessoas jurídicas, explicitada em termos de limitação de expressão, não pode exercer sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. 13, letra D. Então, nós vamos encerrar essa primeira parte dessa aula agora e nós já voltamos com a segunda parte da aula. Então, muito obrigado e continuamos aqui com o exercício 14. Na verdade, temos o 12 e o 14. Então, até daqui a pouco.